Boa noite, amada igreja. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pelas mídias da igreja. Boa noite você que ainda não faz parte de nenhuma igreja. É um prazer estar aqui para compartilhar da palavra de Deus, para meditarmos e sermos orientados pelo Senhor Deus. Eu convido a igreja a estar se colocando em pé. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Mateus, no capítulo 20, no versículo 20 ao 28. Mateus 20, de 20 a 28. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o, fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhes eles: podemos. E diz-lhe ele: na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, os gentios, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal, ou criado. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo, ou escravo. Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Oremos. Senhor Deus, louvado, bendito e glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Pai, que a tua palavra lida encontre morada em nossos corações. E trate, Senhor Deus, dos nossos sentimentos, trate, ó Pai, dos nossos pensamentos, trate também das nossas escolhas, para que todo o nosso ser, ó Pai, viva conforme a tua vontade. Para que cada um de nós, Senhor Deus, possamos nos disponibilizar a servir, estar pronto a te servir, estar pronto a servir o teu reino. Cada um de nós, Senhor Deus, esteja pronto também para servir ao próximo, ó Pai, seguindo o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, que assim possamos a cada dia viver para a honra, glória e louvor do teu santo nome. No nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. A igreja pode sentar. Amados, quando eu vejo aqui esse versículo
Jesus Cristo fazendo uma orientação, Jesus Cristo fazendo um alerta aos servos dele, aos discípulos, aqueles discípulos que já estavam há um bom tempo seguindo a Jesus Cristo. Que ele veio para servir e não para ser servido, e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu me lembro da experiência marcante que a nossa igreja passou em fevereiro e de novo em março. Assim, foi uma experiência de sofrimento, de dor, de angústia, mas no meio disso tudo, também foi uma experiência de comunhão, de serviço, de empenho, de sacrifício, de doação em favor dessa comunidade, em favor dos nossos irmãos, em favor de pessoas desconhecidas e de repente até em favor de pessoas que faziam o mal aos outros. Eu fiquei muito feliz com essa experiência que a nossa igreja passou, que a nossa igreja reagiu muito bem, se uniu, viveu em unidade e assim foi instrumento nas mãos de Deus para abençoar a todos que chegaram aqui. Eu lembro que teve alguns momentos que aqueles que vieram dormir aqui por causa de algumas circunstâncias que aconteceram não puderam mais ficar, mas saíram. Mas isso não impediu da igreja continuar servindo. Quantas pessoas que estavam trabalhando aí na rua, retirando a lama, socorrendo as pessoas, outros irmãos nossos que vieram de tantos outros lugares vieram aqui, e a igreja serviu alimentando, a igreja serviu orando, a igreja serviu assistindo. E como foi bonito, foi lindo, maravilhoso a gente ver a igreja servindo assim. A igreja estava realmente cumprindo essa afirmação de Jesus Cristo, essa orientação, que ele veio para servir e não para ser servido. É muito importante, amados, nós focarmos nessa informação do Senhor Jesus Cristo, porque essa informação foi dada aos discípulos dele, que viviam com ele, que andavam o tempo todo junto com ele, que viram maravilhosos milagres. Nós lembramos da mensagem anterior do irmão Edelto falando no momento em que Jesus acalmou aquela tempestade. E aquele espanto dos discípulos: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Mas se nós continuarmos folheando para trás, no livro de Mateus mesmo, nós vamos ver Jesus curando uma mulher do fluxo de sangue, nós vamos ver Jesus Cristo ressuscitando a filha de Jairo. Que experiências maravilhosas os discípulos tiveram com Jesus Cristo. Então, na nossa capacidade, no nosso pensamento, nesse momento quando os discípulos estavam com Jesus Cristo, eles já tinham uma firmeza de relacionamento com Cristo, eles já sabiam o que Jesus Cristo podia fazer, porque eles viram com os próprios olhos Jesus realizar tantas coisas. Mas aqui nesse texto, Jesus Cristo traz um ensinamento para nós, que mesmo que nós tenhamos experiências com Deus, que mesmo que nós já tenhamos até presenciados ou sido usados por Deus para ser instrumentos, seja de salvação, seja até de realizar algum milagre na vida das pessoas,
Nós precisamos buscar continuar, viver continuamente numa posição de humildade, numa posição de sujeição aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, para que não venhamos na nossa jornada, depois de tanta experiência, depois de ver tantas coisas, venhamos vacilar. E com esse vacilar, nós acabarmos falhando em coisas tão básicas que o Senhor Jesus já tem nos ensinado aqui, através de diversas mensagens, através do estudo que nós fazemos na escola bíblica dominical, como nós estudamos a palavra de Deus, como nós nos aprofundamos na palavra de Deus. Mas o Senhor quer que nós sempre estejamos tomando uma posição de humildade. Humildade diante de Deus, humildade diante dos irmãos, humildade no nosso relacionamento. Para que não venhamos, por um descuido nosso, a falhar com os nossos irmãos. A falhar mais do que com nossos irmãos, a falhar diante de Deus. E, amados, foi isso que aconteceu aqui nesse texto. E por isso Jesus Cristo trouxe esse alerta. Quando Jesus Cristo fala que Ele não veio para ser servido, mas que Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, porque os judeus esperavam vir um Messias, mas não um Messias como servo, mas um Messias como rei, para levar o povo de Israel, os judeus, a uma posição destacada. Então eles queriam um rei poderoso, um rei de guerra, um rei que não viria para servir, mas para ser servido, e por isso Jesus Cristo faz esse alerta aqui. E nós vemos nesse evento, quando a mãe de Tiago e João chega para Jesus Cristo e faz esse pedido para que um sentasse à direita e o outro sentasse à esquerda. Nós vemos aí, assim, um desejo no coração deles, não foi só da mãe, mas foi um desejo no coração deles, pelo tempo que eles já estavam com Jesus Cristo, de, quando estiverem no céu, assumirem posição de primazia, posição de destaque, posição de honra, posição de glória. A palavra de Deus nos diz, lá em Tiago, no capítulo 4, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Por isso que nós devemos buscar viver em humildade. Nós vemos Paulo falando lá em Filipenses, nada façais por vanglória ou por aborrecimento, por contenda. O versículo falhou na minha cabeça. Nada façais por vanglória ou por contenda, mas cada um considere o outro superior a si mesmo. Olha só que lição maravilhosa. Foi o Espírito Santo orientando Paulo, falando para os filipenses que passavam por algumas dificuldades ali no momento do relacionamento, dando o mesmo ensinamento que Jesus Cristo deu aqui. Amados, como é difícil. Muitas vezes nós estamos trabalhando na igreja, nós estamos realizando a obra do Senhor, nós estamos servindo,
Mas se nós não vigiarmos, o orgulho vai bater no nosso coração, ele bate à nossa porta. Nós precisamos sempre estar nessa posição de humildade, vigiando, cuidando o tempo todo. E aí Jesus pergunta diretamente aos discípulos, a mãe que fez a pergunta, mas Jesus fala com os discípulos, se eles podiam beber o cálice e ser batizado com o batismo dele. E eles responderam que sim. E Jesus reconhece isso. Mas a resposta que Jesus Cristo dá para eles é que não pertencia a ele a determinar quem iria sentar à sua direita ou à sua esquerda, mas para quem Deus o quisesse fazer. Eu vejo nessa pergunta Jesus Cristo falando para eles, vocês não devem estar preocupados com isso. Vocês devem estar preocupados em servir, em ser instrumento na vida das pessoas, e não almejarem a glória, seja na eternidade, a glória seja aqui, mas sim em ter uma vida de serviço ao Senhor Deus. E reparem agora, qual foi a reação dos 10 discípulos? Versículo 24, quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2. Viram o que aconteceu com aqueles homens que já tinham experimentado tantas coisas com o Senhor Deus? O orgulho surgiu no coração deles e promoveu a contenda ali naquele grupo tão fechado, naquele grupo tão entrosado, naquele grupo que estava servindo a Deus. E promoveu a desavença, a intriga, a mágoa, o ressentimento. Por quê? Porque eles também foram motivados pela mesma ambição e egoísmo. Jesus Cristo dá uma palavra de tranquilidade. Amados, será que nós também não estamos na mesma condição? A palavra de Deus. Aqui Jesus Cristo deu esse exemplo, mas nós podemos aplicar esse momento de contenda acontece, infelizmente, de nossas almas para parar o avanço da igreja,
para causar intriga entre irmãos. E quando existe a mágoa, e quando existe a ofensa, com certeza, vai trazer problema no relacionamento, na comunhão, na unidade do corpo de Cristo. Amados, a igreja é o corpo físico de Jesus Cristo, literalmente aqui. Porque nós somos instrumento nas mãos de Deus, para levar a salvação a muitas pessoas. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus, para levar a comunhão dentro de um lar. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus, para promover alegria nos céus. Como é maravilhoso quando nós nos vemos sendo assim usados por Deus, quando nós vemos os nossos irmãos que estão junto conosco, sendo assim usados por Deus. Que coisa maravilhosa. Mas como nos traz tristeza, e se nos traz, amados, traz muito mais ao Senhor Deus, quando nós vemos a intriga, o desacordo, a discussão, a raiva, a grosseria acontecendo no seio da igreja. Se isso traz tristeza a nós, seres humanos tão frágeis, tão imperfeitos, imaginem a tristeza que ocorre no coração do Senhor Deus. É muito grande. E aí Jesus Cristo dá aqui o padrão do reino dos céus. Repara que Jesus Cristo chama os discípulos para junto de si e restaura a paz e a comunhão. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer nos fazer ser instrumento de paz, instrumento de comunhão, nunca instrumento de discórdia, de separação. Seja qual for o motivo, Deus não quer que nenhum de nós sejamos instrumentos disso, porque Deus detesta que uma pessoa promova a intriga entre os irmãos. Deus não quer isso. E olha o que ele diz aqui, ele fala que no governo do mundo, os dominadores dominam uns sobre os outros, os que têm autoridade impõem sobre os mais humildes, sobre os subordinados. Mas ele fala assim, entre vós não será assim. Sabe o que Jesus Cristo está falando? No seio da minha igreja, no meu corpo, não pode haver orgulho. Não pode ninguém querer ser superior ao outro. Não pode ninguém assumir uma condição que sabe mais do que o outro. Pelo contrário, ele diz aqui, aquele que quer ser grande, seja servo, seja serviçal. Aqui ele coloca numa condição serviçal como criado, como empregado. Ele está invertendo a lógica. Ele está falando no meu corpo, na minha igreja. Não vai ser como o mundo. Ah, amados, infelizmente, muitas vezes o mundo influencia muito a igreja. E aqui, ele está falando que não deve ter essa influência. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa se fundamentar na sua palavra, na palavra do Senhor Deus, que é viva e eficaz, que nos santifica na verdade, pois ela é a verdade. Por isso, amados, nós precisamos amar muito a palavra de Deus. E esse amar precisa ser transformado em viver o que a palavra diz. Entender o que a palavra diz, porque o Espírito Santo é quem vai nos explicar. E aí ele fala uma outra coisa mais embaixo. Aquele
que quer ser o primeiro, seja o servo. E o sentido do servo aqui é escravo. E o primeiro dá o sentido de primazia, de poder, de referência. Viu como ele inverteu de novo? Agora, olha por que ele falou isso. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Amados, que nós sejamos instrumentos da paz do Senhor Deus no seio da igreja, não instrumentos de contenda, seja por opções de pensamento, seja por julgamento, seja por que for. Aqui ele está falando que nós devemos ser como servos, como escravos uns dos outros, para que haja a paz e a harmonia. E Salmo 119, 165 diz assim: muita paz tem os que amam a lei de Deus. Para esses não há tropeço. Não quer dizer que não vai vir pedra na frente para ele tropeçar, mas por amar muito a palavra de Deus, por buscar viver o que a Bíblia diz, o Espírito Santo vai nos desviar dos tropeços. E esse tropeço, no seio da igreja, é a intriga, é a mágoa, é a tristeza, porque nós somos o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo é um exemplo muito certo. Vocês imaginam se a minha mão direita começar a brigar com a esquerda? Vocês imaginam se houver contenda entre os nossos órgãos? Já viram o que acontece quando uma pessoa faz um transplante? Ele recebe um órgão que não é dele. Sabe o que essa pessoa precisa fazer? Tomar remédio para diminuir a imunidade. É isso mesmo. Porque se a imunidade dele continuar ali forte, o corpo dele vai rejeitar aquele elemento estranho. Sabe por quê? Porque aquele elemento não é parte integrante do corpo. Veja como uma lição que Deus dá para nós. Já reparou que uma vez aconteceu isso comigo, quando eu estava andando, estava com um machucado no dedo. Vocês sabem, quando a gente está com machucado, vocês já repararam que parece que tudo bate ali? Eu dei uma topada numa pedra, saiu lágrimas dos meus olhos, eu senti uma dor que eu tive que parar, respirar, aí a dor foi passando. Sabe por que aconteceu isso? Porque o meu corpo é um. Porque todos os órgãos do meu corpo estão em harmonia, estão em unidade. E vocês sabem quem promove a unidade no corpo de Cristo? O Espírito Santo de Deus, que selou o nosso coração para o dia da redenção. Quando Jesus Cristo fala, eu sou um com o Pai, e eu quero ser um com vocês, e ele fala que todos sejam um entre si, com Deus e com Ele. Sabe o que significa dizer isso? Que o Espírito Santo está na nossa vida. Então nós ficamos pensando assim, não, eu vou ser um no corpo de Cristo, só na vinda de Jesus Cristo, quando eu ir para a glória. Não, não é isso que Jesus falou, não. Tanto é que ele falou para estar em unidade, para que o meu nome seja conhecido. Olha só. E amados, um dos fortes instrumentos para a unidade, para que o Espírito Santo promova essa unidade no nosso meio, é a humildade diante de Deus. É a paz do Senhor Deus existindo em nós, através do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo que nos foi dado, e que Ele promove a paz, Ele promove o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a temperança, a benignidade. Ele promove tantas coisas na nossa vida, mas para isso, amados, nós precisamos buscar viver em comunhão, em santidade, em paz e
em humildade. Que o Senhor Deus continue falando aos nossos corações. E que nós pensemos mais antes de falar uma palavra que fira, que magoa o irmão. Mas que nós possamos olhar para o nosso irmão e lembrar: o Espírito Santo de Deus que vive em mim, vive nele, por isso nós somos um. E nós precisamos funcionar como um corpo. Um tomando as dores do outro. Um cuidando do outro. Isso seja feito para a honra e glória de Deus. Assim nós conseguiremos seguir o exemplo de Cristo. Estarmos aqui não para ser servidos, mas para servirmos. Seja qual for a circunstância, seja qual for o problema. E ser instrumento nas mãos do Senhor Deus. Usados pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, para levar muitas almas ao reino dos céus. Que o Senhor Deus nos abençoe assim e nos capacite a viver dessa forma. Que Deus nos abençoe. Passamos a palavra, irmã dirigente.